A todos que nos acompanham nesse trabalho de reportagem da Rádio Vale Feliz, hoje nós vamos ter um especial com Jaqueline Marques, a Jaque, ela que é empresária, atua na área comercial há 21 anos, hoje também atua como mentora, e é ela que tem também o quadro Minuto do Conhecimento aqui na Rádio Vale Feliz, de segunda a sexta às 10 horas da manhã, e a gente vai saber um pouco mais da história dela, ela que traz sempre mensagens muito legais, muito positivas. Então hoje a gente vai falar um pouco, então, Jaque, sobre a sua história, como é que iniciou a sua história já há 21 anos trabalhando na área comercial, muitas experiências, inclusive antes da entrevista a gente já vinha conversando um pouco, então é muito conteúdo que a gente tem para conversar. É um prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevista, tudo bem? Tudo bem? Olá, ouvintes. Hoje, então, a gente vai contar um pouquinho de onde vem aí as minhas experiências profissionais na área comercial e como treinadora de pessoas também. Então vamos lá, vamos falar então, Jaque, como é que iniciou a sua vida profissional? Então, eu sempre quis ser independente. Então, aos 13 anos, eu resolvi que eu ia começar a achar um jeito de fazer o meu dinheiro, né? E aí, conversando com os meus pais e vendo a necessidade de alguns vizinhos, eu comecei como babá de duas meninas, que eu levava e buscava na escola, cuidava na parte da manhã, fazia o lanche delas, enfim. E a proprietária de uma papelaria via a minha organização e pontualidade com elas. Até que um dia ela parou o carro na frente da casa dos meus pais, eu estava faxinando com a minha mãe e ela disse: "Olha, eu queria fazer uma proposta profissional para tua filha". Ah, minha mãe disse: "Não é possível, porque ela não tem ainda a idade para começar a trabalhar", enfim. Esperamos um tempo e no auge da venda do material escolar, eu comecei a trabalhar como balconista nessa empresa. E foi uma grande experiência, porque nesse momento eu também aprofundei o meu conhecimento em atendimento e em PDV, que é ponto de venda, né? Através da Fevale, num curso com Juarez Buriol, que é um super professor da área, né? E foi muito legal, porque ali eu já consegui ter a dimensão do quanto eu gostava de vender. A minha realização quando as pessoas saíam com a sacola cheia de dentro da loja. E também me fez me apaixonar pelo mundo da literatura. Uhum. Como era uma papelaria e livraria, a gente vendia muito livro. A proprietária buscava livros aleatórios, né, nas editoras. E ali eu também me percebi vendedora, não só atendente, porque aí eu buscava no meu mailing de clientes, que na época era um monte de ficha de papel, nomes de pessoas que poderiam gostar daquele livro. Então, eu procurava primeiro identificar e conhecer melhor o meu cliente para depois achar o produto que fizesse sentido para ele. Eu levantava o telefone e ligava para o cliente para vender o determinado livro. Sempre funcionou, eu vendi tão bem que dali outra empresária me chamou para trabalhar com ela, porque eu estava vendendo muitos livros para ela também. E aí eu comecei numa área de venda externa. E ali fiquei por vários e vários anos, assim, muitas pessoas no Vale do Caí devem me conhecer como a menina que vendia guia telefônico, que entregava o jornal, que fazia uma série de coisas nesse sentido. E aí também foi uma grande experiência pelo fato de eu conhecer a região do Vale do Caí, de Linha Nova para Esse Novo, todos os interiores, cada Pedacinho do comércio chão, aberto, cada pedacinho. exatamente, cada porta aberta, né? E aquela sensação também de ninguém estar esperando que tu apareça lá para vender um determinado produto que também ninguém gosta muito de comprar. Uhum. E que tu chega lá com uma proposta e tu tem que fazer com que as pessoas queiram comprar a tua proposta. Isso ensina muito. Eu sempre digo que tem partes na venda que são extremamente técnicas, mas nada ensina tanto quanto a vivência. É a mesma coisa que a gente falar de carisma, por exemplo. É praticamente impossível ensinar uma pessoa. Tu pode ensinar ela a ter educação, a ser mais simpática, a ter mais empatia, mas de forma alguma carisma é ensinável, né? Então tem coisas na venda que são ensináveis e tem coisas na venda que tu precisa mudar o teu emocional, as tuas crenças e trabalhar dentro de ti mesma para que tu chegue preparado para o que vem quando tu atende teu cliente. É interessante a gente comentar que dentro da sua história você também passou por muitos nichos, né? Você trabalhou em uma empresa multinacional, você já foi soberana, você engloba várias experiências dentro da sua vivência para depois aplicar no mundo das vendas. Exatamente,
eu não vou falar a minha idade, mas apesar de pouca idade, eu já tive muita vivência, assim, nesse sentido de trabalhar no sentido de não parar em um único nicho, que nem tu disse. São vários nichos. Por que hoje eu me sinto capaz de mentorar vendedores? Porque, de uma certa forma, eu consegui viver e Várias trabalhar experiências. e trazer resultados muito positivos em várias frentes de venda. De dentro de uma loja, de como funciona uma venda externa. Eu também já vendi fachada de loja, já vendi comunicação externa, já trabalhei no atendimento de clientes dentro de agências de comunicação, já fiz eventos, tive uma experiência muito legal estudando relações públicas na Unicinos, trazendo isso para o meu cliente de uma forma onde o marketing e o comercial se encontram, fica muito mais fácil da gente entender aonde ele pode estar efetivamente resolvendo o problema de alguém. Porque, de fato, hoje, vender é se tornar uma pessoa que tem habilidade e facilidade de resolver problemas. Sim. E como você vê, por exemplo, as pessoas hoje, assim, o que falta, às vezes, para as pessoas, para elas dar um passo à frente na área de vendas, aquelas pessoas que trabalham necessariamente com essa área? Na verdade, visão. Eu sempre digo assim, quando tu é um vendedor com visão empreendedora, tu geralmente vai ser gigante já no teu primeiro ano dentro de uma companhia. Tu não vai esperar que alguém te diga o que fazer, tu vai criar o teu próprio plano. Porque o melhor de ser um vendedor, eu sempre disse que eu faço o meu salário. Eu determino o padrão de vida que eu quero ter antes de mais nada e depois eu trabalho para ter esse salário, esse ganho, essa comissão, né? E na maioria das vezes as pessoas fazem o caminho contrário. Elas recebem e daí elas determinam o padrão de vida delas. É certo fazer isso quando eu não tenho a possibilidade de fazer o meu ganho. Como vendedor, eu preciso pensar fora da caixa. Eu preciso fazer o contrário e me tornar um empreendedor dentro da empresa em que eu já estou. Porque se sou eu que faço, através da minha comissão, o meu valor monetário no final do mês, o meu tempo tem que valer muito. A minha hora tem que ser cada vez mais cara. E quando eu entendo isso como empreendedor, eu me torno um excelente vendedor. É interessante a gente até comentar isso, a gente fazer um link dos fatos marcantes na sua vida profissional, né? Vários fatos que culminaram justamente, né, para você conseguir entrar nesses assuntos, né? Exatamente. Por exemplo, quando tu trabalha no PDV, né, no ponto de venda, a questão de esperar que o cliente venha. Isso fez com que eu tivesse uma ânsia muito grande de não permitir que nunca, mesmo trabalhando numa loja, eu esperaria. E aí eu fui pro telefone. Na época não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook, então minha única ferramenta disponível para que eu chamasse clientes para dentro da loja era o telefone. E aí, tu criar esse vínculo com o cliente fora da tua loja faz todo sentido. Na segunda, me tornar uma visitante na casa ou no comércio do meu cliente fez com que eu aprendesse a criar rapport primeiro, né? Não é uma coisa instantânea, a pessoa não tá te esperando para comprar. Muitas vezes a gente agenda sim a visita, mas na grande maioria das vezes a gente ia sem agendar, né? E isso faz com que tu espere o momento certo de falar, tu fale o que realmente interessa esse teu cliente, tu entender a necessidade dele antes de querer vender alguma coisa. Então gera já uma nova forma de vender. Porque tu não tem um produto pronto e específico, principalmente quando eu vendia comunicação, né? O produto não tá fisicamente ali. E aí eu também aprendi a vender uma ideia. E quem aprende a vender ideias e contar histórias acaba se tornando não só um vendedor, mas um líder no seu segmento, né? Interessante a gente só comentar também da área de mentoria, né? Por que você escolheu fazer mentoria? Primeiro, porque eu fiz algumas ao longo da minha carreira que mudaram muito a minha forma de pensar. Segundo, porque mentoria significa eu emprestar a minha mente, a minha forma de pensar depois de 21 anos vivendo todas essas frentes de venda para um vendedor que muitas vezes não viveu nada ainda na área comercial ou precisa vender e acredita que ele não é bom como vendedor. Por exemplo, hoje, em que profissão a gente não precisa vender? Geralmente a pessoa, por exemplo, vai fazer fisioterapia na faculdade.
Ela vai sair com toda a informação técnica necessária para se tornar um excelente fisioterapeuta. Mas ela não foi ensinada a empreender e nem vender. Então, se eu consigo agregar o meu conhecimento de 21 anos de área comercial à habilidade natural e técnica de um fisioterapeuta, eu faço com que ele tenha sucesso no seu primeiro ano de trabalho, que muitas vezes ele levaria uma década de tempo experimentando como vender o serviço dele, para daí dar certo, né? E isso muito foi multiplicado em mim quando eu comecei numa grande multinacional, me transformar de uma vendedora de produtos numa líder que trabalhava sem pagar salário de ninguém, né? Era uma liderança por exemplo, por admiração, onde cada uma estava ali para render para ter o seu ganho extra, para gerar uma renda familiar um pouco maior, ou então para que isso se tornasse a renda principal dela e ela se tornasse uma líder assim como eu. Quando eu comecei a ensinar a vender e ver que eu conseguia fazer com que as pessoas tivessem resultados efetivos na sua vida, isso começou a me encantar. A ponto de eu não querer mais linkar isso a uma única marca ou um único jeito de vender e fazer isso em todas as empresas que eu pudesse alcançar, por todas as pessoas que eu pudesse alcançar. Então, a mentoria veio com esse objetivo principal, assim. Trazer para as pessoas uma nova mentalidade com relação à venda. Falar também, já que sobre os projetos, tem o projeto Prósperas. O próprio Minuto do Conhecimento a gente pode explicar um pouco mais, né? Que é um projeto aqui com a Rádio Vale Feliz, né? Só para a gente também deixar para os ouvintes esse registro. O Prósperas, ele é um projeto que eu fiz, assim, totalmente despretensiosamente, tentando voltar aí para o público feminino, porque eu sempre tive uma missão muito grande com relação a mulheres, né? Desde o trabalho da minha própria autoestima, da minha autoconfiança, desde lá dos meus 12 anos de idade, quando aconteceu uma fatalidade na minha família, que eu tive que reconstruir, assim, como eu queria me portar como mulher perante a sociedade e tudo mais. Então, quando eu tomei como missão trabalhar para mulheres, eu entendi que existia muita troca verdadeira para ser feita, que muitas vezes na nossa geração instagramável, onde todo mundo quer mostrar a sua melhor versão, filtrada na rede social, a gente perde uma grande oportunidade de trocar um verdadeiro conhecimento e um autoconhecimento entre mulheres. E dessa forma, através do Prósperas, eu consegui fazer com que mulheres que talvez nunca contassem a sua história de maneira verdadeira estivessem lá dispostas a contar. O primeiro foi para que eu contasse a minha história, e aí eu consegui engajar muitas mulheres nesse projeto, e já tivemos uma segunda edição onde outras 3 mulheres maravilhosas contaram as suas histórias, e foi fantástico ouvir como elas resolveram empreender. O tema foi determinação. E o terceiro agora, dia 6 de outubro, vai ser para a gente falar sobre milagres, sobre fé, sobre como mulheres que estão inclusive encarando ou já encararam um câncer, né, colocam a sua fé no dia a dia. Então, a parte não tão linda da tua história, o Prósperas veio para contar. E o Minuto do Conhecimento foi uma forma muito legal, e eu agradeço muito a Vale Feliz por abraçar essa causa comigo, de espalhar pequenas pílulas de um conhecimento que eu fui adquirindo quando eu resolvi entender como as pessoas funcionam, para que elas pudessem vender de uma forma mais genuína, melhor, e que elas estivessem de bem com elas mesmas quando elas fossem atender clientes para resolver problema deles, né? E eu resolvi, então, me colocar a serviço, colocar essas pequenas pílulas, porque eu sempre digo assim, que se hoje eu conseguir alcançar uma única mulher ou uma única pessoa e melhorar o dia dela, eu teria cumprido a minha missão por hoje, né? E o Minuto do Conhecimento facilitou o caminho para que isso chegasse até eles, num veículo de comunicação que eu confio há muitos anos, né? E que tem uma abrangência muito legal aqui no Vale do Caí. Então, foi uma ótima forma de trazer para as pessoas o que eu também estudo todos os dias de manhã, né? Tanto que a gente está recebendo ótimos feedbacks, assim, das pessoas gostando muito das frases, dos pensamentos, né? Então, isso com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. A gente convida as pessoas para ouvir sempre, né? De segunda a sexta, às 10 horas da manhã, a Jaque trazendo os seus pensamentos no Minuto do Conhecimento. Jaque, quem quiser mais informações sobre o teu trabalho, fica à disposição também, né? Para o pessoal saber mais, né? Sobre o seu trabalho, enfim, né? Sobre os seus empreendimentos, as suas realizações também, inclusive nas redes sociais.
Exatamente. Pode me seguir lá no @jqmarques, que tu vai ficar sabendo de muitas coisas da minha história, vai entender um pouco mais do que eu falei aqui também, vai perceber muita ligação com os posts que eu tenho feito com relação ao Minuto do Conhecimento. E lá também, pelo direct, tu pode me perguntar sobre a mentoria. A gente abre turmas de mentoria, porque essa troca entre os mentorados também é muito importante. Às vezes, um nicho que tu nem imaginava pode ajudar a tua empresa a vender de forma melhor o produto, e é sempre de maneira híbrida, né? Tanto as aulas mais teóricas de maneira online, e a gente vai bater um papo aí também de 1 hora e meia sobre o teu negócio. E aí tu me traz as tuas dificuldades e eu te mostro como eu pensaria se estivesse no teu lugar para fazer com que essa venda acontecesse de uma maneira mais natural, né? E eu acredito muito que tem muita troca boa para acontecer. Aproveita que agosto tem mentoria. Não sei quando vai ter de novo esse ano, porque a gente tem Prósperas, porque eu ainda viajo esse ano. Tem muita coisa para A acontecer. agenda tá sempre cheia, né? Tá sempre lotada. Tá certo. Mas aqui na Rádio Vale Feliz a gente sempre tem um espacinho, né? A gente vai também trazer, buscar compartilhar esse conhecimento, essas informações, né, nos nossos canais, tanto nas redes sociais como no próprio rádio, no próprio FM. Além do Minuto do Conhecimento, a gente também vai aproveitar, né, esse conhecimento, né, essas experiências para levar para os nossos ouvintes. Já que muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigada, eu agradeço o espaço e estou sempre aqui à disposição. Ok, então hoje na nossa entrevista nós conversamos com Jaqueline Marques, ela que é empresária, atua na área comercial há 21 anos, hoje também mentora, ela que também traz o Minuto do Conhecimento aqui na Rádio Vale Feliz, nesse nosso trabalho de reportagem. Lembre sempre também de seguir a Rádio Vale Feliz nas redes sociais, tanto no Facebook, no YouTube, a gente sempre trazendo conteúdos para você. Muito obrigado.